Olá, meu querido, graça e paz. Nós estamos aqui no dia de hoje para dar continuidade a mais um estudo no livro de Tiago, capítulo 3. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante. Logo no começo do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, a gente vai ver algo falando sobre a língua. É algo tão pequeno no nosso corpo, talvez o menor membro do nosso corpo, e se gaba de grandes coisas. Então, no dia de hoje, eu quero te pedir, esteja com o coração aberto para receber essa palavra, que essa palavra ela venha entrar dentro do seu coração e te trazer uma boa colheita, fazer com que seja o seu coração seja como uma terra que vai receber uma semente e essa semente vai produzir bons frutos. Deus ele quer fazer mudança na sua vida, na sua casa. Esse livro de Tiago ele tem falado bastante comigo, ele tem transformado a minha vida, muito dos meus pensamentos, muitas coisas que eu leio aqui, eu coloco em prática dentro da minha casa, eu e a minha esposa, nós tentamos viver isso, porque não adianta nada, às vezes a gente só lê e tentar passar o conhecimento para outra pessoa se a gente não viver isso. Primeiramente, o maior testemunho que a gente tem que dar é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, realmente nós mostramos quem que nós somos. Então, tudo que nós lemos na palavra de Deus, nós tentamos colocar em prática na nossa vida. Seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela material, financeira. A gente tenta aplicar os conhecimentos de Deus aqui. E já quero te pedir já que você faça os comentários aqui no final do vídeo aqui. Você faça os comentários depois que você assistir tudo sobre o que você achou do vídeo e se realmente isso que vai ser falado aqui hoje acontece com você. E se você quiser dar alguma sugestão, nós estamos abertos também. Se você quiser falar assim, vamos estudar sobre tal assunto, eu tenho dúvidas sobre isso, eu não sou conhecedor de tudo, mas eu irei procurar, irei pesquisar, saber com os meus pastores, ler dentro da Bíblia, saber o que a Bíblia fala a respeito disso. Não quero falar sobre heresias. Então, coloque aqui no comentário embaixo aí. E depois também curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que elas possam receber essa porção que vai ser ministrada aqui hoje. Vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. Vamos começar já lendo já do 1 ao 12, que é o primeiro tópico que a gente vamos falar, que é o poder de dominar a língua, o que vem trazendo como título. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós fomos os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até a boca dos cavalos colocamos um freio para que eles obedeçam, e assim faz com que que vão aonde que nós queremos. Pense no navio, grande e empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isso também acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é o fogo, ela é o mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso coração e pode espalhar o mal em todo o nosso ser, como o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a sua vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má e cheia de veneno mortal e ninguém pode controlá-la. Usamos a língua tanto para agradecer ao Deus nosso Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, da mesma água pode jorrar água doce ou amarga? Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira produzir azeitonas ou um pé de uva dar figo? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Nesses 12 primeiros versículos,
eu quero compartilhar com os irmãos 4 tópicos que eu percebi aqui nesses 12 versículos. Primeiramente, fala de um navio grande que ele é guiado por um pequeno leme. Esse é o primeiro tópico. Então, o navio grande ele é guiado pelo pequeno leme. Eu já quero te dizer, quando o navio está no mar, que bate ventos ao contrário, que as ondas vêm e às vezes quer empurrar o barco para a distância, eu já quero te dizer logo no início, a sua vida de cristão, ela vai ter tempestades. A sua vida de cristão, você não está imune às coisas que vão acontecer no mundo, que estão acontecendo. O que acontece com o ímpio também acontece com o cristão. Se algum dia você já ouviu alguém falar, se você aceitar Jesus, você não vai ter problema, os seus problemas acabaram, é mentira. Porque Jesus deixou bem claro, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, Jesus ele venceu o mundo, a sua vida vai ter tempestade. Só que dentro desse pequeno tema do navio ser empurrado por ventos fortes e perigos que vão assolar ele a ponto de, se ele não se desviar desses perigos, ele pode até se afundar, eu já quero te dizer já o seguinte, a nossa língua também ela é desse mesmo jeito. Quando chegar a tempestade na sua vida, você pode dominar ela com a sua língua. Porque às vezes, muitas das vezes, a sua língua ela pode estar te levando para lugares onde que você não queira ir, onde que você não queira estar. Aqui, como o capitão do navio, ele vai desviar-se das coisas que podem fazer esse navio afundar, ele vai jogar contra o vento para depois tentar fazer com que o seu navio se chegue em segurança ao seu destino. Muitas das vezes você orou tanto a Deus, pedindo a Deus para que seu marido seja salvo, e quando o seu marido está quase sendo salvo, ou o seu filho sendo liberto das drogas, eu não sei, ou o seu patrão te tratar você melhor, quando isso está quase acontecendo, talvez com a sua língua você coloca tudo a perder. Então vamos ter sabedoria no falar. Aqui como o piloto, ele desvia-se do mal também com a sua língua. A sua língua, ela pode ser fonte de vida. Então comece a profetizar isso, como eu dei o exemplo do marido que estava sendo quase convertido. Às vezes faltava isso aqui, para ele ir para a presença do Senhor. Aí de repente, do nada, ele vê no seu exemplo, porque você é a Bíblia que o povo está lendo. Você muitas das vezes você não vai precisar usar palavras, porque as pessoas ao seu redor, elas olham a sua atitude, elas olham como você trata os seus familiares, como você é no emprego, como você é na escola. Então a pessoa, muitas das vezes ela vai para a igreja, ela vai aceitar Cristo por causa do seu testemunho. Então usa a sua língua para transmitir vida. Porque às vezes o seu marido está quase convertendo, olhando o seu exemplo, ou o seu filho para sair das drogas, aí você vira e fala assim, esse marido meu é uma praga. Desculpa a expressão. Esse marido meu não presta para nada. Você está lançando uma maldição sobre a vida do seu marido, e ele às vezes vai olhar aqui e não vai querer mais. Ou talvez ele vai querer, mas vai demorar mais um tempo. Aquilo que às vezes você estava quase conseguindo, você perde por causa das palavras. Quero te dizer já do início as suas palavras têm poder. Suas palavras têm muito poder. Toma muito cuidado com o que você fala. A gente vai ver aqui no decorrer aqui que a gente vai ver que a gente pode amaldiçoar, também pode abençoar. Então, se você é mãe, toma muito cuidado com o que você fala com seu filho. Dentro daqui já quero te contar um pequeno testemunho. Uma certa vez, conversando com uma senhora de 50 e poucos anos, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma pessoa influente que conversa com doutores, conversa com pessoas de outro país. As pessoas acham que ela tem faculdade, que ela é letrada. E quando você conversa com ela, ela fala assim que ela nunca aprendeu a ler, porque um dia uma professora virou para ela e falou que ela era burra, que ela não iria conseguir. E isso entrou dentro da alma dela. Veja que uma palavra fez com a vida de uma pessoa. Quando ela era criança, ela ouviu uma palavra e viveu a vida toda. E hoje, para você mudar essa mentalidade dela, que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, é muito difícil. Por mais que por muitas das vezes ela já tentou, ela ainda tem isso dentro dela. E é uma pessoa muito influente no meio cristão. Então, cuidado com o que você fala. Se o seu filho, por exemplo,
ele tirar uma nota baixa na escola, não vira para ele e fala que ele é burro, que ele é inútil, que ele nunca vai conseguir, não. Mãe, pai, sobre o seu filho você tem autoridade. Marido, deixa eu te dizer uma coisa. Sobre a sua esposa você tem dificuldade. Quando eu falo que eu aplico as palavras aqui dentro de casa, a palavra de Deus, certa vez a minha esposa ela veio me contando algo de que ela achava que tinha uma maldição dentro da vida dela. Eu parei, sentei com ela, orei. E assim também eu quero te dizer, homem, se você tem uma certa dificuldade, converse com a sua esposa. Ela é autoridade sobre a sua vida. Se você não é casado e está ouvindo esse vídeo, procura uma autoridade espiritual. Porque muitas das vezes você vive a sua vida toda e fala assim, eu já tentei montar uma empresa, eu já tentei trabalhar nisso, eu já tentei, a minha vida nunca anda. A minha vida nunca, ela sai do lugar. Sabe por que às vezes não sai? Não é porque você não é capaz, não. Você é capaz, você pode, mas só que você às vezes traz uma maldição que alguém falou lá atrás. Às vezes você não sabe hoje, mas você pode destruir a vida de uma pessoa com o seu falar. Então use a sua língua como leme desse navio. Primeiro tópico, são 4 que eu falei que vou falar aqui sobre a língua. Primeiro tópico, o leme do navio, use ela para desviar-se das tempestades, desviar das coisas ruins. Se é coisa ruim, uma certa vez, conversando com uma senhora, ela disse que quando ela ia falar algo ruim que não seria bênção para a vida do outro, ela enchia a boca de água. Talvez isso seja um exemplo para você. Talvez você não sabe controlar a sua língua e tem lançado maldição na vida das outras pessoas. Então encha a sua boca de água, mas não engule, fica com a água dentro da boca até passar, para dar tempo de você respirar, de você meditar no que você vai falar. E se você não puder transmitir uma bênção na vida de alguém, não transmita maldição não, porque isso pode levar por toda a vida. E isso pode acabar com não só a geração da pessoa, mas com a geração de outras pessoas. Mais uma vez eu quero te dizer, as suas palavras têm poder de vida e de morte. Então decide usar elas para a vida. Deus ele te deu o dom de usar para a vida, então use para a vida. O segundo tópico que eu quero falar aqui dentro desse tema é que a Bíblia nos faz uma comparação que nossa língua ela é como fogo, como uma pequena chama pode incendiar toda uma floresta. Então, o fogo, primeiramente, o fogo ele é fonte de luz. E a fonte de luz, quando você acende um fogo, se está nas trevas, você acende um fogo, você consegue ver as coisas ao redor. Então, que a sua vida, a sua língua, ela possa ser uma fonte de luz. Como assim? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a luz ela é para iluminar, para mostrar as coisas, mostrar o caminho. Então, que você, com a sua boca, você venha ser luz para as pessoas. As pessoas, às vezes, estão andando na escuridão. As pessoas, às vezes, estão andando sem conhecimento. A sua língua, a sua boca pode ser fonte de luz. Mas o fogo também, ele não é só para clarear. O fogo também, ele é para fazer com que você cozinhe os seus alimentos, para com que você asse uma carne, faça algo para você comer. Então tem gente que está precisando ser saciada. Tem gente que está precisando que você use o fogo que você tem dentro de você para que esse fogo venha fazer com que o alimento dele seja preparado. Então prepare o alimento. O fogo também ele era para purificação de prata e ouro, para tirar as impurezas. Então, meu querido, eu quero te dizer, você pode ser o fogo dessa pessoa para tirar as impurezas. Quando você vai purificar a prata e o ouro, eu trabalhei 7 anos mexendo com prata e ouros. Então eu sei como é. Você vai purificar, você depende do fogo para derreter a peça e depois você tem que jogar um sal para tirar as impurezas. Então você é fonte que vai tirar as impurezas de outras pessoas. Esteja disposto com a sua língua a levar a tua palavra a outras pessoas que estão impuras, que estão vivendo sem saber como está vivendo. Então faça isso. Que não seja só um fogo destruidor. Que não seja como um fogo, porque tem fogo que ele pega e destrói tudo. Tem fogo, se você encostar no fogo, ele vai te machucar, ele vai te ferir. Se você coloca fogo em uma floresta, ela vai matar os animais que estão indefesos. Não use a sua língua para matar. Estou enfatizando isso aqui de novo. E vou falar outras vezes para você não usar a sua língua como matar, porque nós estamos vivendo em uma situação difícil. O mundo está vivendo em uma situação difícil.
Nós não sabemos como vai ser a próxima geração, se Jesus vai voltar nessa geração e vai buscar a sua geração. Então, usa a sua língua para mostrar o caminho, para fazer com que o alimento de outra pessoa seja cozido através do fogo que tem dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele veio como fogo no Velho Testamento e ele é como fogo abrasador. Então, chegue-se perto dele. Moisés, quando ele foi se encontrar com Jesus, tinha fogo sobre uma sarça. Então, a presença do Senhor Jesus Cristo atraiu ele. Faça com que outras pessoas sejam atraídas pelo fogo do Espírito que esteja dentro de você. Não deixe o fogo do maligno ele pegar e te consumir, porque também a Bíblia fala que aqueles que não fazem a vontade de Deus, que não andar segundo os seus caminhos, vai ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, onde ali vai haver ranger de dente, muito sofrimento, aflição. Então, meu querido, você tem o fogo do Espírito Santo de Deus dentro de você. Ilumine o caminho de outras pessoas, clareie outras pessoas. E também, no terceiro ponto que vai ser falado aqui, vai falar que a língua, ela é como uma fonte de água, que não pode uma fonte de água jorrar águas amargas, uma fonte de água doce jorrar águas amargas. Então, nesse fonte de água aqui, eu quero te dizer algo. O mundo está com sede. Você tem poder de levar água aos sedentos. Tem tantas pessoas com sede. E a água, se você for parar para pensar, você já estudou sobre a água? Você já pensou o que a água é importante? O ser humano sem o alimento, ele consegue sobreviver até em 15 dias, possivelmente. Mas sem a água, ao terceiro ou quarto dia, o ser humano já está morrendo. Porque o corpo humano, ele necessita da água. Você já parou para pensar que quando você dá um corte, ele sai sangue e depois, quando esse sangue vai se estancando, começa a sair água? Porque o seu corpo, ele tem partes no seu corpo de água. Eu não sei te falar em exato quanto por cento do seu corpo que ele é de água, mas em todas as células do seu corpo precisa de água. Então você precisa disso aqui, se essa água, o mundo está sedento. Você pode ser a água para ele. Você pode ser aquilo que ele está com sede, falando assim, não, eu preciso. Sem isso eu vou morrer. Existem pessoas que estão morrendo ao seu lado. Talvez os seus vizinhos, talvez na sua rua, no seu trabalho. Existem pessoas que estão morrendo com sede, querendo ouvir a palavra de Deus. E você sabe, só que você não quer pegar e compartilhar essa água. Você não quer ser essa água para matar a sede. Pelo contrário, você às vezes está sendo tão egoísta, pensando só assim, não, só eu preciso dessa água. Não, se eu estou compartilhando hoje esse vídeo com você, é porque você precisa dessa água. E essa é a fonte de água que eu quero estar te dando. Então, o próprio Deus, ele vai te dar água para você beber. Então, leve essa água para as pessoas. Pessoas estão precisando de ouvir, de ver e de viver o que você tem vivido. E o último tópico dentro desse assunto aqui, da língua, fala que é uma fonte de alimento. Que não pode uma figueira dar uvas e nenhuma uva produzir figo. Na última parte aqui, deixa eu te dizer, o alimento, como a água ela é importante, o alimento também ele é importante. Hoje você pode decidir fazer a diferença. Falar, eu quero levar o alimento para o mundo. Eu quero levar água para os sedentos. Eu quero usar a minha língua para transmitir vida e não morte. Se algum dia eu vou usar a minha língua para amaldiçoar uma outra pessoa, eu vou fechar a minha boca, eu não vou falar. É melhor eu respirar do que eu falar coisas que pode fazer com que uma geração se perca, com que uma pessoa seja destruída. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Deus não te colocou nesse mundo apenas para ser mais um dos 11 bilhões que existe no planeta hoje. Não, Deus não te colocou só para isso, não. Deus te colocou porque antes de você vir aqui a este mundo, antes de você pisar aqui, você foi gerado no céu. Quando Deus ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, primeiro ele estava no céu, ele falou, façamos. O projeto começou no céu. A sua vida começou no céu, não foi no ventre da sua mãe. A sua vida começou no céu. Deus ele gerou um projeto. Ele falou assim, eu vou fazer uma pessoa dessa maneira para cumprir isso no mundo, para realizar esse negócio e salvar tantas vidas. Você não é obra do acaso, não, meu querido.
Você veio aqui para transmitir vidas, para ganhar vidas para o reino de Deus, não para levar vidas para o inferno. Você veio para fazer com que o céu seja povoado. Nós vamos um dia estar junto lá no céu, junto com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo, que hoje mora dentro de nós. Então pega e usa a sua boca para o bem, não usa a sua boca para o mal. Faça com que o projeto de Deus criado no céu se realize aqui na terra. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar agora o versículo 3, na última parte agora, que vai falar sobre verdadeira sabedoria. Vou ser bem rápido para não ficar muito extenso, que fala assim, a partir do versículo 13 até o versículo 18, que fala assim, ó: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente, pois então prove que pelo seu bom comportamento, não pelas suas ações, praticadas com humanidade e sabedoria, mas no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo. Então, não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábio. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da natureza humana e é diabólica, pois aonde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas, e também práticas bondosas, amigáveis. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento, pois a bondade e a colheita, pois onde há bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Aqui está dizendo o seguinte: existem pessoas que se gabam de ser sábias. Existem muitos mestres, muitas pessoas que têm doutorados, que têm tudo, mas não são sábias. Então aqui Tiago está dizendo que por quê? Porque às vezes essa pessoa ela é sábia por ela ter um conhecimento, dela ter lido alguma coisa, ou ter feito algum experimento, beleza. Essa sabedoria é humana, mas às vezes ela se gaba falando assim, eu sou sábio, eu sou melhor do que todo mundo. Não, isso é diabólico. Ei, meu querido, a primeira coisa para você ser sábio, no livro de Provérbios fala, para ser sábio é preciso temer a Deus. Primeira coisa para você ser sábio é você ter temor a Deus. O conhecimento, muitas das vezes a pessoa, se ela ler um livro, se ela dedicar aquilo ali, ela pode adquirir o conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. Então peça a Deus sabedoria, que Ele vai ampliar a sua visão. Ele vai fazer com que você seja sábio, não a ponto de querer pisar no outro, de querer olhar para o outro e achar que você é melhor do que o outro. Deixa eu te dizer, talvez você vai ficar chateado com o que eu vou te dizer. Você não é melhor do que ninguém. Você é igual a todo mundo. Porque para qualquer pessoa, Deus tem solução. A Bíblia fala assim, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, por que você se comparar melhor do que o outro? Porque você leu um livro? Não. Seja sábio. Procure a sabedoria de Deus. Não existe ninguém melhor ou pior do que outra pessoa. Vamos tentar viver isso aqui. E vamos, toda vez, quando você descer, mergulhar mais fundo na palavra de Deus, a sabedoria de Deus ela vai ser gerada dentro de você. Você vai saber tratar o outro melhor, você vai saber como viver melhor, como no seu trabalho as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, fulano é fulano mesmo? Não, mas fulano mudou. Estou querendo ser igual a fulano. Porque você vai começar a produzir sabedoria. E muitas das vezes a sua sabedoria não é provar que você tem conhecimento em algo, não. A sua sabedoria é com as suas atitudes. Tem a atitude de um servo de Deus, de um filho amado de Deus. Que a sua vida, a partir de hoje, ela não venha a ser apenas mais uma vida terrena, não. Que a sua vida ela venha a ser para produzir experiências em outras vidas, produzir vidas em outras vidas. Então use a sua vida para agradar a Deus. Deus ele tem um chamado na sua vida. Eu quero te dizer, você é especial. Você pode, você consegue. Então, meu querido, foque na sabedoria de Deus. Mergulhe mais fundo, tire tempo para você começar a meditar na palavra de Deus. Porque a partir da hora quando você começa a meditar na palavra de Deus, Ele começa a revelar coisas para você que Ele não revelou para ninguém. A Bíblia, ela nunca se envelhece. A Bíblia ela é o único livro que você lê e o autor vem junto. O autor está aí com você agora na sua casa, no seu trabalho, quando você está lendo, ele está sentado do seu lado, ele está te instruindo. Ela não é um livro que ficou no passado, não. A Bíblia ela se renova a cada manhã.
Todos os dias tem alimento novo para você. Então começa a focar na Bíblia. Começa a ler e falar assim: Deus, eu não tenho sabedoria, não estou entendendo isso aqui, não me dá sabedoria. Você vai ver que dentro de você vai gritar uma voz, dentro da sua mente vai você começar a ver coisas que você não estava vendo. Você falar: mas como isso é possível? Eu li isso aqui, isso não estava aqui, porque o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você e ele vai começar a revelar para você. A partir de hoje, viva com sabedoria. E eu quero te pedir que você venha ser uma pessoa diferente nesse mundo. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Se esse vídeo compartilhou com você, eu sei que eu já falei no início, compartilha ele com outra pessoa. Curta ele, deixa o seu comentário nele, porque eu quero saber se realmente a palavra de Deus ela tem falado com você, se ela tem feito a diferença na sua vida. E eu quero estar dando continuidade e quero estar sempre falando disso. Eu quero viver para Cristo. Eu decidi colocar a minha vida nas mãos de Deus. Então as minhas decisões são baseadas nele. Tudo que sou, tudo que tenho é dele. E tudo que eu vou ter um dia vai ser para ele. Então use a sua vida para glorificar a Deus. E use a sua vida para dar vida a quem está se perdendo. No meio a uma pandemia que muitas pessoas estão suicidando, vivendo de depressão, apenas de remédio, com pessoas com medo, com trauma. Use a sua vida para alegrar a outra pessoa. Não leve a sua vida para levar notícias ruins, mas leve a palavra de Deus para ela. Se você não sabe, manda um versículo bíblico. Talvez esse versículo bíblico vai falar com ela. Ou então mande um bom dia, fala assim: Deus abençoe o seu dia. Porque você vai estar levando vida e a sua língua vai estar sendo